Oi, gente, bom dia. Então, hoje, dia 29 de março, uma segunda-feira, agora com a nossa aula de História, ainda com o nosso módulo 1, certo? Antes de ir para a página 277, que são algumas atividades, eu gostaria que você parasse um pouco aqui na 275, que faz uma revisão do que nós estudamos, certo? Então, neste capítulo, nós vimos que todas as cidades têm história e que existem diversas maneiras de se conhecer essa história. Então, vamos relembrar alguns assuntos? Por exemplo, a história de uma cidade ela pode ser contada por meio do estudo das fontes históricas. E que fontes são essas, né? Então, existem dois tipos de patrimônios culturais: o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. Lembrando aqui que o patrimônio cultural material são os prédios, ruas, praças, casas, museus, e o imaterial pode ser uma música, uma história, pode ser uma dança, né? Um costume, uma tradição, tá certo? E nós podemos conhecer a história de uma cidade por meio de relatos orais de seus antigos moradores, né? Os antigos moradores conhecem mais e isso pode ser conhecido através dos relatos dele, das conversas. As transformações nas cidades podem ocorrer rapidamente ou de maneira lenta, né? Como a gente viu, como por exemplo, de maneira lenta, no caso, uma árvore que é plantada, que vai demorar um certo tempo, né? E de maneira rápida, a mudança de um semáforo, né? A mudança de um prédio, de uma fachada, né? Isso pode ser uma coisa mais rápida, uma mudança mais rápida. Então, agora na nossa página 277, vamos aqui com o final do módulo, já fazendo uma revisão com mais atividades. Relacione as fotografias que retratam problemas enfrentados por alguns dos municípios brasileiros às suas possíveis soluções. Então, nós vamos relacionar fotografias que retratam problemas dos nossos municípios, né, com as suas possíveis soluções. O que a gente poderia fazer para solucionar esse problema? Então, vamos lá. A melhoria no sistema de transporte coletivo ajuda a combater esse problema nos grandes centros urbanos. Então, o que nós temos aqui, olha, essa foto aqui, né? Falando do automóvel poluindo o ar. Nós teríamos que pensar num sistema de transporte coletivo para ajudar a combater esses problemas, né? E no segundo quadro, não jogar lixo em lugares inapropriados, realizar a coleta seletiva ajuda a combater esse problema no município em que vivemos. Certo? Olha só, aqui nós temos uma fotografia que retrata exatamente esse problema de lixo acumulado em local inapropriado, no meio da rua, né, em calçadas. E para amenizar esse problema, ou então você, olha, voltando aqui, você vai ligar o segundo quadro à última fotografia. Para amenizar esse problema, não se deve descartar óleo na rede de esgoto, nem jogar lixo nos cursos d'água. Nós temos aqui um rio poluído, né? Nós temos a fotografia com um problema e temos aqui uma possível solução. Amenizar esse problema, não se deve descartar óleo na rede de esgoto e nem jogar lixo nos cursos d'água como o rio. O reflorestamento é uma das soluções para esse tipo de problema. Além disso, temos o dever de denunciar casos em que essa prática é realizada de maneira ilegal. Nós temos aqui, olha, uma área sendo desmatada e aqui uma possível solução que é o reflorestamento, certo? Seguindo então na página 278, nós temos aqui, se estivéssemos juntos, vocês iriam se juntar a um colega, pesquisar
né? Mas como estamos todos em casa, vocês vão fazer essa pesquisa aí com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, certo? Ou com o vovô e a vovó, ok? Pesquisar, se na sua cidade ou no estado há algum patrimônio cultural material e também algum patrimônio cultural imaterial. Nós temos sim. Então, você vai usar esse espaço, primeiro para colar uma fotografia que represente um patrimônio cultural material e vai escrever um pequeno texto falando sobre ele. Aqui, nessa segunda caixinha aqui, você vai colocar uma foto que represente o patrimônio cultural imaterial da nossa cidade e você vai escrever algo sobre ele, da nossa cidade ou do nosso estado, tá certo? Então, encerramos aqui a nossa aula de história, encerrando também o nosso módulo, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.